Muito boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos. Amém. Irmãos, primeiros segundinhos, por favor, envie esse link a outras pessoas, para que outras pessoas possam também fazer essa análise, tanto da sua própria oração, como da oração que ela está ouvindo em vários lugares. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar a nossa mente, o nosso espírito, com respeito à oração nesta noite. Em nome de Jesus. Então, por favor, envie a outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Vamos ler Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai de amor, Pai Santo, Criador dos céus e da terra, estamos, Pai, diante do Senhor para engrandecermos o Teu nome, para declararmos, Pai, que só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, de todo poder, de todo domínio. Só o Senhor é digno. Pai Santo, Pai de amor, em nome de Jesus, nós te pedimos, abra os nossos corações, esquadrinha, Senhor, os nossos corações, as nossas vontades, as nossas emoções, a nossa mente, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor veja se há em nós algum caminho mau, e que o Senhor possa nos livrar desse caminho mau e nos levar à vereda da justiça, a caminharmos de maneira justa, de maneira santa. Revele, Pai, quem nós somos através das nossas orações. Nós te pedimos essa noite em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em nome de Jesus, eu gostaria de pedir toda a atenção para os irmãos. Eu gostaria de pedir que se os irmãos tiverem condição, saia de onde você está e vá para um lugar mais reservado, para que você possa fazer verdadeiramente essa análise. Nós vamos, irmãos, analisar as nossas orações, primeiramente, e depois, como reflexo disso, nós vamos analisar as orações que nós temos ouvido à nossa volta, que tem nos influenciado. Irmãos, isso é de uma seriedade muito grande, porque os nossos corações são manifestos principalmente nas nossas orações. O que nós pedimos, irmãos? Pelo que nós oramos? Qual é a tônica? Qual é a parte principal? Qual é a parte mais profunda? O que move as nossas orações? O que move o nosso ser será manifesto no que nós pedimos para Deus.
A maneira com que nós oramos, a maneira com que nós nos lembramos dos assuntos ou das pessoas, é isso que rege o nosso ser. Porque o que nós temos de mais profundo é o que nós apresentaremos ao Senhor. Na reunião de domingo, nós falamos sobre dízimos, ofertas. E qual foi a tônica? Qual é o que deve me mover com respeito a dízimos e ofertas? O manter da casa de Deus e dos seus filhos. Isso é o que deve nos mover. O manter a casa de Deus e os seus filhos. Sabe, irmãos? Se é algo diferente que nos move a servirmos a Deus na casa de Deus, a levarmos as nossas contribuições à casa de Deus, não é o amor à casa de Deus e aos seus filhos menos abastados. Se não é isso, irmãos, isso será manifesto nas nossas orações. Isso está claro nas nossas orações. Então você conseguirá avaliar o seu coração. Você conseguirá se entender a partir das orações que você faz. Sabe, irmãos, eu não quero ser rápido nesse assunto. Nós, em nome de Jesus, continuaremos ele no domingo. Domingo é reunião de ceia. Eu gostaria de ler com os irmãos Salmos, capítulo 106. Pode deixar marcado Mateus, capítulo 6, por favor. Salmos, capítulo 106. O livro de Salmos, capítulo 106, irá falar também sobre o povo do Egito, o povo no Egito. Aliás, sobre a saída desse povo no Egito, vai falar sobre esse povo no deserto. Então vamos ler aqui, irmãos. A partir do verso 13. A partir do verso 13. Eles acompanharam todas as maravilhas de Deus, mas cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes Deus o que eles pediam. Concedeu-lhes Deus o que eles pediam, mas fez com que suas almas definhassem. Verso 13 novamente. Cedo, porém, as esqueceram das suas obras, e não lhes aguardaram mais os desígnios. Eles não esperavam mais ouvir a voz de Deus e receber os direcionamentos de Deus para que eles pudessem viver, para que eles pudessem fazer em conformidade com a palavra de Deus. Eles esqueceram do que é a palavra de Deus, eles esqueceram de quem Deus era, eles esqueceram de todas as maravilhas e caminhavam segundo seus próprios desígnios. Faziam as suas próprias orações, pediam a Deus: Deus, eu quero carne. Deus, eu quero alho, eu quero cebolas. Esse pão que está descendo do céu,
esse maná que desce do céu, isso é um pão vil. Nós não queremos isso. Então, eles entregam-se à cobiça no deserto. Isso fica manifesto na oração deles, irmãos, no que eles pediam. E concedeu-lhes Deus o que eles pediam. Mas fez com que suas almas definhassem. Voltemos agora, em nome de Jesus, para Mateus capítulo 6. Nós começamos aqui, irmãos, com a principal oração, que é a oração do Pai Nosso. Os discípulos, vamos lá, inicialmente todas as orações de Cristo, as nossas orações estão em conformidade com as orações de Cristo? Licença. As nossas orações estão em conformidade com as orações de Cristo? Então, irmãos, nós precisaremos passar por várias orações para entendermos um pouco. Talvez a gente fique na oração do Pai Nosso hoje. As nossas orações estão em conformidade, elas são parecidas com a oração do apóstolo Pedro? As nossas orações são parecidas com as orações do apóstolo João? Com as orações do apóstolo Paulo? As nossas orações são parecidas, elas têm o mesmo teor? As orações que nós ouvimos no rádio, quando nós ligamos o rádio, elas têm o mesmo teor das orações de Cristo e de seus apóstolos? Elas são parecidas. Quando nós ligamos a TV, quando nós vamos a algum lugar, alguma congregação, quando nós ouvimos alguém orando, elas têm o mesmo teor? Sabe, irmãos, pegaram a oração do Pai Nosso e dizem o seguinte: é a oração universal. Irmãos, não é nada universal. Essa é uma oração específica, exclusiva de um povo exclusivo. Um povo muito exclusivo, um povo muito diferente de tudo que existe na Terra. Vamos ler então essa oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que quer dizer isso, irmãos? Santificado seja o nome de Deus. Se você trabalha em uma empresa, qual é o nome que você carrega? Você carrega o nome daquela empresa e você busca que aquela empresa seja engrandecida, que aquela empresa enriqueça, que aquela empresa seja elevada, seja santificada. Isso é uma analogia, tá bom? Por exemplo, se um funcionário do Estado ou um funcionário de uma empresa agir mal, o processo pode ir também para o funcionário, claro que vai, mas ele vai principalmente para a empresa. Entende? Se a gente pensa no Estado, não adianta você processar o policial que fez errado, o funcionário do Estado que fez errado, você precisa processar o Estado. Entende isso, irmãos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É para que nós vivamos uma vida digna, uma vida de separação. Santificar, irmãos, é separar. Uma vida de separação, de modo que as pessoas olhem para nós e o nome de Deus seja santificado, seja glorificado. As pessoas olhem e falem: Deus
é com aquela pessoa. Não nos moldes mundanos, como eu acabei de dizer. Essa é a oração universal. Olha o quanto é específico, irmãos. Olha o quanto essa oração é específica. Para um povo exclusivo. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O que aconteceu com o povo no Egito, com o povo que saiu do Egito, nós lemos agora há pouco? Eles se esqueceram de quem Deus era, esqueceram da sua palavra, esqueceram das suas obras e não aguardavam mais os seus desígnios, não aguardavam mais a fala de Deus para que eles se movimentassem, antes entregaram-se à cobiça no deserto. Então eles oravam, eles se moviam não em busca da vontade de Deus, independentemente do que seja a vontade de Deus, porque a vontade de Deus santifica o nome de Deus e Deus é glorificado na sua vontade. Mas eles não esperavam mais a vontade de Deus, não tinham interesse mais por essa vontade. Eles olhavam para si mesmos e buscavam então sanar e oravam buscando as suas próprias vontades. Eles se entregaram à cobiça no deserto. O que é cobiça? Desejos fortes por alguma coisa. Quando nós oramos, irmãos, nós estamos buscando verdadeiramente os desígnios de Deus para que Deus seja glorificado, para que Deus seja santificado, independentemente do que aconteça conosco. Percebe, irmãos? Independentemente do que aconteça conosco, Senhor, que a tua vontade seja feita. Ou nós estamos cobiçosos no deserto e queremos que a nossa vontade seja feita. Sabe, irmãos? A vontade de muitos está sendo feita. Porém, o Senhor os faz definhar-lhes a alma. Você vai ver a pessoa com tantas coisas ao seu redor, tendo os seus sonhos realizados, as suas cobiças realizadas, mas as suas almas adoecidas, apodrecidas. Sabe, irmãos, eu vou falar para os irmãos uma coisa. Eu me emociono, sabe assim, às vezes uma emoção positiva, positiva não, desculpa, às vezes uma emoção de raiva, às vezes uma emoção de choro, de pena, sabe, irmãos, porque as orações estão tão tortas, as vidas estão tão tortas, as pessoas estão buscando resolver o seu, em detrimento dos outros de qualquer maneira. A gente está falando do povo de Deus, um povo específico, um povo que deveria honrar o outro, preferir o outro em honra. Licença. Sabe, irmãos, às vezes eu fico bravo, às vezes eu fico assim, porque a pessoa vem e fala algumas coisas e eu falo, gente, será que ela não vê que essa oração está torta? Será que ela não vê que a alma dela vai definhar? Será que esse irmão não vê que a alma dele vai definhar, o propósito dele está torto, está errado? Eu ouço a oração na rádio, ouço a oração na TV, e sabe, é uma oração autocentrada, centrada em si mesmo. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Irmãos, é isso que os irmãos estão pedindo? É isso que nós estamos pedindo?
Ou a nossa oração é: tem outro caminho? Ou a nossa oração está envolta de: como será a minha aposentadoria? Deus, eu quero tantas e tantas e tantas coisas, mas não perpassa por isso aqui. Sabe, irmãos, então nós nos voltamos para aquilo que para Deus não é vida. Nós nos voltamos e passamos a orar, a orar, a orar, a orar, a buscarmos aquilo que será morte para nossa alma. Os bens materiais, por exemplo, Salomão, a sabedoria, que é o próprio Cristo através de Salomão, diz o seguinte: os olhos não se cansam de ver. Não importa o quanto você tenha, o quanto nós tenhamos, mais adoecido nós seremos se o nosso coração estiver nesse lugar. E como que eu sei se o meu coração está nesse lugar? Quando eu oro por isso. E quando eu oro para que os meus irmãos sejam abençoados, você intercede por mim? Você ora por mim? Eu sou o pastor, não é isso? Os irmãos estão orando por mim? Você ora de verdade? Você jejua pela pessoa que está do seu lado? Seu irmão, seu pai? Pelos irmãos da congregação? Para que Deus abra os olhos? Os irmãos fazem isso? Os irmãos fazem isso? Porque através do o que você ora, você sabe onde você está. E aí, irmãos, cabe a nós recorrermos a Deus e irmos aos seus pés. E pedirmos: Senhor, muda o meu coração, eu estou torto. Sabe, irmãos, pessoas gerando ofensa para o próprio pai, para resolver as suas questões pessoais. Caprichos. Não é uma questão séria, não, são caprichos. Pai, mãe, irmão. Sabe, irmãos, a pessoa terá a alma definhada. A alma adoecida, doente. Todas as pessoas que fizeram isso na casa de Deus tiveram as suas almas assim dilaceradas. Pegue Davi, por exemplo. Davi decidiu resolver o que era seu, a começar de não ir para a batalha. Depois, irmãos, quando a gente pega os... É disso que a gente está falando. Quando a gente pega os salmos de Davi, quando ele fala dessa situação, ele diz: os meus pecados envelheceram e os meus ossos apodreceram dentro de mim. Mas quem era Davi e onde ele estava? Ele estava assentado num trono, reinando sobre Israel, vencendo as guerras todas pelo mundo afora, e mesmo assim ele diz: eu me calei, os meus pecados envelheceram, e os meus ossos apodreceram dentro de mim. A alma dele se acabou em tristeza, se acabou em solidão. Ele pede: pelo amor de Deus, Pai, por amor do teu próprio nome, não te retire o teu espírito de mim. Mas ele tinha tudo, ele tinha todas as mulheres que ele queria. Todas. Ele tinha todo o reino, ele tinha tudo o que ele queria. Sabe, irmãos? E a sua alma estava podre. Doente, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Irmãos, não é isso que eu quero para os irmãos. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Irmãos, a nossa oração está nisso. Nós temos orado verdadeiramente para que o Senhor
trabalhe o nosso coração, nos transforme de modo a perdoarmos os nossos irmãos, a perdoarmos aqueles que nos ofenderam, não só os irmãos, mas todos aqueles que nos ofenderam. Ou nós temos uma oração no sentido, eu quero justiça. Eu quero que se acabe fulano, eu quero que se acabe ciclano. Ou a nossa oração é, o político fulano de tal, o meu tio, a minha avó que fez isso, que fez aquilo. Senhor, atraia aos teus caminhos, salva essas pessoas. A nossa oração é nesse sentido, irmãos. Então está manifesto o nosso coração. Eu estou acelerando aqui, eu disse que não faria. Mas, irmãos, eu separei aqui para agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 orações. 6 orações. 5 do Senhor Jesus e uma do apóstolo Paulo. Nós vamos continuar no domingo, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, então o que eu mais tenho visto é isso. E eu peço aos irmãos encarecidamente, avalie seu coração. Avaliemos os nossos corações em nome de Jesus. Avaliemos as nossas orações. Sobre o que nós falamos a Deus. O que nós conversamos com Deus. Licença. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, não nos deixa cair em tentação. O que é que quando a gente ouve as orações por aí, ou o que é que muitas vezes nós oramos, geralmente está alinhado com que não exista tentação. Ou o pastor vai dizer que Deus está dizendo que você não terá tentação. Ou seja, o que é essa tentação? Não é meramente ser tentado na sua cobiça. É também, mas você é tentado quando você está adoecido, quando você passa por algum problema financeiro, quando você está adoecido no sentido da sua alma, você está carente de afeto, carente de atenção. Você é tentado nisso aí, nós somos tentados. Nós somos tentados, seremos tentados, mas o que o Senhor está dizendo aqui é, não nos deixe cair na tentação. Mas livra-nos do mal. O que é o mal aqui, irmãos? O que é o mal para nós? Olha que interessante, como é o foco da nossa oração. O mal para mim é que façam alguma coisa que ofenda a minha pessoa. O mal para mim é esse. Mas, irmãos, deixa eu dizer para você. Quando nós nos entregamos à cobiça no deserto, como fizeram o pessoal ali, a cobiça, o que passa a ser o mal para nós é aquilo que vai contra a nossa cobiça. Não o que objetivamente para Deus é mal. Mas o que torna mal para nós é aquilo que se levanta contra a nossa cobiça, contra o que a gente quer. Então, irmãos, que a nossa oração seja: Senhor, livra-nos do mal. Por mais que esse mal seja lindo, por mais que esse mal seja o que eu queira mais profundamente, livra-me do mal, porque eu não sei o que é esse mal que pode me arrastar para o inferno. Nessa versão aqui está escrito: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, vieram algumas pessoas falar comigo um dia desse e disseram o seguinte: Deus tem nos dado
a unção de governo e de poder. Então eu ouvi aquelas palavras e quando a pessoa diz Deus tem nos dado a unção de governo e de poder, eu já fico assim, quando a pessoa diz que Deus disse, então ela já não está me perguntando. Mas ela está afirmando uma coisa na qual ela vai viver. Mas, irmãos, isso claramente é uma ação de uma cobiça, de uma concupiscência que as pessoas têm no seu coração. A pessoa que tem o poder, a qual Deus dá o poder, vou citar exemplo de Davi novamente, é daquela forma. Samuel vai até a casa de Davi e Davi é ungido rei. Os outros irmãos, todos muito mais robustos, mais belos, né? Chegaram primeiro e desfilaram ali na frente de Samuel. E Samuel fala, não é esse. De modo que até o seu pai esquece. E Samuel pergunta, você não tem mais nenhum filho? Então, o pai de Davi diz o seguinte, sim. Ah, tenho sim. Vou buscar, é o Davi. Manda chamar. Aí chama o Davi vem. E quando Samuel olha para Davi, baixa estatura, mais belo, Samuel olha e fala, é ele. Ele estava trabalhando em um outro lugar. Ele não estava ali desfilando para adquirir o poder. Não foi uma unção de poder e de governo que Deus deu para ele, então ele vai em busca desse poder e desse governo. Sabe, irmão, Jesus é filho de Davi. Sabe, irmão, Jesus não veio em busca desse governo e desse poder que é dito aí. Ele veio simplesmente em nome do seu Pai e fez tudo o que o Senhor o ordenou a fazer, totalmente em subserviência a Deus Pai. Sendo homem, sendo Deus, se humilhou, se tornou homem, sendo homem, se humilhou a ponto de morrer morte de cruz. E isso era o bem para Cristo. Nós temos essa visão em nós, de que o nosso bem perpassa muitas vezes por dificuldades enormes que nós passaremos, para que nós verdadeiramente conheçamos a Deus e verdadeiramente sejamos filhos de Deus. Qual é o bem para mim? Irmãos, é muito simples entender. Qual é o bem para minha filha Maria Luísa? Qual é o bem para meu filho Pedro? É que ele se sente aqui e estude 1 hora de ukulele. E às vezes está estudando o ukulele, estudando o piano e a lágrima escorre. E eles olham e terrível. Mas sabe quando eles tocam, eles entendem, eles falam, nossa, que massa! Percebe que eu sei o que é bom para você, você faz o que é bom, mesmo em lágrimas, mesmo em prantos. A nossa oração está de acordo com isso, irmãos, ou o mal para nós é aquilo que nós julgamos ser mal, contrário à nossa concupiscência. Irmãos, então tantas pessoas vêm e falam, Deus falou isso para mim. E eu digo, não, Deus não... E eu penso, né, não, Deus não falou. Porque se isso vai te tirar do caminho de Deus, se isso não é reflexo de amor... Por exemplo, a pessoa diz e fala assim, Cássio, eu trouxe aqui R$500 de oferta porque Deus disse que vai me prosperar muito se eu trouxer esses R$500. Qual é o foco? Qual é o objetivo? Irmãos, isso destrói a nossa capacidade de vermos a Deus. Nós vamos estudar isso melhor. Uma mentalidade
Simplesmente não funciona. A mentalidade está destruída. Não consegue ver a Deus, ainda que Deus esteja diante da pessoa, ele não consegue ver a Deus. Sabe, irmãos, vamos continuar no domingo em nome de Jesus. Ótima noite para os irmãos, Jesus abençoe. Reflita sobre isso, avalie, veja as orações. Nós vamos ler algumas outras. E observe a tônica, a sua oração se parece com a oração do Senhor Jesus? Quando você me ouve orando na congregação, a minha oração se parece com as orações do Senhor Jesus e dos discípulos? Tem que parecer. Domingo pela manhã, às 9, estaremos falando sobre Jefté, livro de Juízes. Oremos. Pai, em nome de Jesus, atrai-nos ao Senhor. Ó Senhor Jesus, não permita, meu Pai, que nos distanciemos do Senhor e conquistemos tantas e tantas e tantas coisas no âmbito físico, no âmbito da nossa alma, no âmbito das nossas cobiças, e que a nossa alma definhe, e que quanto mais nós tivermos, mais tristes seremos e mais falta sentiremos. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos, ajuda os meus irmãos. Em nome de Jesus. Estamos entregues a Ti, Pai, reina sobre nós. Amém. Muito obrigado. Ótima noite. Até domingo cedo. Tá bom?